Paz, igreja. Jesus. Meu testemunho eu quero compartilhar quanto à minha vida, né? Nasci um bom tempo atrás e meu pai é músico, minha mãe, ela gosta de política, ela sempre se envolveu com política, então uma família que dentro de casa me trouxe uma base da arte com a política, com posicionamento de ideias. E então isso fez parte da minha vida, isso fez parte do meu crescimento. Eu tomei isso como propósito de vida. Em 97 eu decidi começar a tocar guitarra, decidi ter uma banda que fazia som de protesto. Então, todos os meus ideais, os ideais de todo esse pessoal que eu conhecia, foi colocado ali como uma maneira de mudar o mundo, uma maneira de alcançar vidas, uma maneira de fazer diferença na favela, uma maneira de fazer diferença contra o oprimido, que é o discurso, né, dessa galera. E, enfim, isso se tornou meu sonho, fazer a revolução através da música. Então comecei com uma bagagem de sonhos nascendo, um atrás do outro, sobre como fazer, seja ir até Brasília, derrubar o presidente. Só que eu sempre me questionava, se eu derrubar o presidente, quem vai assumir no lugar do presidente? Isso me dava muito medo, porque eu falava, vai acontecer a mesma coisa que sempre acontece, é um ciclo vicioso, o opressor se torna, o oprimido se torna opressor, não acaba nunca. E com a banda as coisas iam dando certo também, porque a nossa voz era ouvida, a gente chegou a gravar de CD, ganhar festivais, chegou a tocar em rádio, a gente sempre cantava músicas. Então eu comecei a estudar sobre Revolução Cubana, meus ideais eram focados em Che Guevara, Fidel Castro, Bob Marley, Zumbi dos Palmares, todos aqueles que fizeram algo no tempo deles, na nação deles de alguma forma. Porém, durante esse tempo, eu comecei a conviver em meios que eu comecei a agregar outros tipos de hábitos sociais, como usar droga. Então, primeiro com bebidas, cigarro, maconha, as coisas foram tornando uma outra proporção. Os meus ideais, eles não sustentavam o meu estilo de vida. Eu não abria mão de fumar um baseado para poder, no dia seguinte, acordar mais cedo e ir na favela fazer alguma coisa. Não abria mão dos meus costumes, porque eu penso o seguinte, como eu quero alcançar uma criança na favela, se um dia antes eu passo na biqueira e compro uma troncha de maconha da mão de uma criança? Como eu quero que a favela se torne um lugar legal, se ali eu estimulo a venda de bebida alcoólica porque eu compro, eu estimulo a venda do tráfico porque eu compro, eu estimulo que alguns amigos meus se tornem traficantes porque eu compro deles. Então é uma contradição incrível, e isso se torna um ciclo vicioso também, porque você começa a achar que você é livre, que você tem liberdade para fazer as coisas, de que os seus ideais eles são realmente verdadeiros. Eu não acho que não sejam legítimos, né? Você queria ajudar o pobre, você queria fazer tantas coisas, mas por outro lado, o estilo de vida, ele faz com que tudo isso se contradiz, porque você alimenta a indústria que está por trás de tudo isso, a indústria da bebida, a indústria do cigarro, a indústria que destrói famílias. Você não pode beber numa festa que o pai do seu amigo é alcoólatra, mas você bebe escondido, ao invés de você renunciar à sua bebida para ver esse pai ser alcançado. É uma mentira. Então, passando tempos, eu comecei a trabalhar em banco, eu tive que trabalhar cedo, então era mais ainda um problema para mim, porque em dia de greve, eu não sabia se eu ficava do lado do sindicato ou do banqueiro, porque eu não acreditava em nenhum dos dois. Então eu ia para casa frustrado, eram apenas frustrações que eu acumulava na minha vida. Com a banda nunca dava certo na hora H, havia muita briga, então todo aquele sonho do garoto, adolescente, de que é ser um rockstar e etc., ele é frustrado. E aí eu decidi largar tudo. Eu falei, vou largar tudo, eu vou morar na Europa, eu vou estudar áudio, porque nem banda mais dá certo, então eu vou ficar no áudio que eu trabalho com a banda que eu quiser.
arrumei tudo, larguei minha vida no banco, porque eu falei, eu não sirvo para trabalhar por dinheiro, eu trabalho pelo que eu gosto, porque eu vivi uma vida de ideal, pelo menos nisso eu fui sincero, né? Então eu larguei tudo, fui para lugar nenhum, meu visto foi negado. Para a Europa, é muito raro o visto ser negado no Brasil. Comigo aconteceu, eu cheguei às melhores condições que eu pude, porque eu trabalhei muito tempo em banco, então eu tinha dinheiro, mas isso não me levou para lugar nenhum também. Enfim, fiquei em São Paulo, decidi então trabalhar em estúdios, decidi continuar com o primeiro plano, e nada deu certo. Eu comecei a trabalhar em estúdio, mas era muito difícil, não ganhava muito, mas isso não me importava, e eu decidi então alugar uma casa para poder montar um estúdio. Não deu certo também. Diversas coisas que eu comecei a fazer, inclusive na área sentimental, arrumava uma namorada, não dava certo. Arrumava uma namorada que era perfeita, era eu como perfeita entre aspas, mas não dava certo. Traição, uma série de coisas que são acumuladas, né? Porque no fundo a gente vai buscando o ego, né? O próprio umbigo. Em 2008 eu achei que minha vida era perfeita, porque eu trabalhava com reggae, eu participava até de um projeto de reggae aqui na Fausto, e eu estava muito bem, onde eu quisesse ir eu entrava, eu saía, eu tinha acesso às coisas que eu queria, drogas que eu queria, e enfim, eu vivi uma depressão, né, uma depressão interna, mas a depressão que é abafada pelo uso de droga. Então você nem sabe que você está deprimido, porque você fica doidão, então está tudo certo, né? Seu caráter ele vai sendo totalmente deformado ali, você nem sabe mais quem é você. Você vive num viveiro, né? Eu vivia num viveiro, eu achava que eu era livre, mas eu voava só 5 metros e tinha que voltar para o meu ponto. Meus sonhos haviam desaparecido e eu vivia só pelo momento. Tem balada hoje, eu vou curtir hoje até altas horas. Se não tem, eu vou para casa, eu vou fumar um baseado. Tudo era condicionado pelo hábito e não pelo ideal mais. Os meus ideais não sustentaram a minha vida, nada disso. Meus ideais não sustentaram nem com que eu convencesse um amigo meu a parar de jogar bituca de cigarro na rua ou papel na rua, porque eles ainda me avisavam, vou pegar uma bala, e ele abria a bala, olhava para mim, dava uma risadinha e jogava pela janela o papel. Isso me cortava o coração, ainda corta. Mas enfim, 2008 para 2009 eu já não aguentava mais, eu estava numa falência financeira, porque os meus contratos que eu tinha acabaram, os meus contatos também, muitos amigos eu acabei perdendo contato, porque você não tem nada para oferecer, né? Então, enfim, eles não precisam, não há como, fica aquela coisa de você se encontrar no casual. E eu fui viajar com esse pessoal que eu estava trabalhando, só que eu fui diferente, eu tive um tempo também que eu buscava muito no espiritual, e eu tinha parado também dessa parte. Cheguei no Daime, lia sobre Buda, frequentava Umbanda, lia sobre espiritismo, enfim, eu sempre buscava uma verdade, né? E não me saciava, porque na verdade o problema era eu, né? Não existia algo que me confrontasse ao ponto de eu mudar o meu caráter. E no dia 3 de janeiro de 2009, no dia 1º, né, na virada de 2009, eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Deus, eu preciso da sua ajuda, porque não dá mais, eu não sei nem o que fazer mais, não tenho sonhos, eu não tinha sonhos. E aí no dia 3 de janeiro de 2009, acho que foi meio que uma jogada de Satanás, assim, eu fico pirando, e Satanás realizou um sonho muito cretino, de certa forma, perdão da palavra, mas eu tinha um sonho de tomar um ácido numa praia deserta, e eu realizei esse sonho. Meus sonhos sempre foram simples. Eu consegui, por incrível que pareça, em Caraguá, em 2009, no ano novo, eu achei uma praia deserta. Caçandoquinha, você vai de uma praia que é muito deserta, não tem ninguém, não tinha ninguém na praia, eu realizei esse sonho. Mas, enfim, eu saí de lá, ainda sob o efeito do ácido, fui para o rolê com o pessoal que eu encontrei, eu estava sozinho nisso, fui para o rolê com o pessoal que eu encontrei, eu cheguei lá,
tinha um amigo meu com umas garotas, eu não tinha dinheiro, eu não podia mais, todo o dinheiro que eu tinha eu gastei com o meu estoque de droga que eu já tinha levado. Então, chegando lá, eu vi uma garota, tinha um pessoal conversando, eu falei, meu, vou dar uma gansada, né? Cheguei ali, né, fui tal, falei, aí, você não bebe? Ela, não, eu estou liberta da Babilônia. Eu falei, que esquisito. E saí porque eu fui tomar mais um ácido. E aí, na hora que eu voltei, essa menina falou assim, veio na mente, né, conversa com ela, porque ela vai falar algo que vai mudar a sua vida. E na hora que eu fui falar com ela, ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, você é um guerreiro de muita luz. Eu falei, é. E ela falou, você vai ser muito usado por Deus ainda. Aí na hora eu assustei, eu falei, agora eu não posso com esse assunto, porque eu fiquei com medo de entrar numa bad trip, então eu falei, não dá. Mas eu continuei conversando, né, porque eu tinha outras intenções. E enfim, ela começou a me falar coisas de Deus que eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido diversas vezes, mas daquela forma não. Era o toque de Jesus, irmãos. Naquele mesmo instante eu fui tocado e eu falei, meu, eu preciso viver isso, eu preciso disso, eu necessito disso. E ao mesmo tempo eu criei consciência do pecado, porque naquele momento eu saí dali e eu falei, tudo que eu preciso é disso, só que eu tenho que largar tudo que eu faço. Enfim, voltei para São Paulo, conversei com os meus pais, eu falei, olha, conheci um pessoal, me falou de Deus. Aí meu pai ainda falou, pô, você não vai para a igreja, né? Eu falei, não, nada a ver, não tem nada a ver com igreja. Ele, não, pô, tal. Enfim, eu cheguei, passado uma semana eu ganhei uma Bíblia. Nesse dia que eu ganhei a Bíblia, eu decidi abrir a Bíblia com fé. E quando eu abri a Bíblia com fé, eu abri em 1 Pedro 2, 9 e 10, onde o Senhor ele já me disse o que estava acontecendo, e o que eu ia fazer, para que tudo aquilo estava acontecendo, todo aquele rebuliço na minha vida. Com a permissão, vou ler, estou acabando. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora é povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia, amém? Foi um processo, glória a Deus, foi um processo difícil, o ano todo, se for para Jesus é melhor, para mim tá bom. Glória a Deus. Naquele instante, irmão, eu decidi viver a vida com Jesus. Não foi fácil, eu vivi um processo. Durante todo o ano de 2009, eu acreditei naquele refrão que dizia que maconha não vicia. Isso é uma mentira, maconha vicia, e eu passei muitas dificuldades, só que pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor, Ele me deu muitos sinais. Naquele ano eu ia trancar a faculdade de produção musical que eu fazia. Quando eu fui voltar às aulas, eu fui contratado pela faculdade, eu me formei de graça, eu trabalhava no estúdio da faculdade, o dia inteiro eu estudei áudio, eu passei a estudar áudio das 7 da manhã às 10 da noite, o que eu queria fazer há muitos anos atrás. O meu pai foi curado de hepatite, em 1 ano de tratamento, em 3 meses o vírus não estava mais no sangue dele, por um propósito de oração. E quando eu entrei na igreja Bola de Neve, não pela placa, irmãos, mas porque essa igreja ela tem um propósito muito grande com as artes. E não foi à toa, porque a direção que eu tive foi, ora para que você esteja debaixo de uma liderança, que você confie, que você se identifique. E eu só sabia da prancha e do adesivo em inglês, que eu criticava muito antes, porque eu era anti-americano, não sou mais. E aí eu falei, tá bom, eu vou, porque pelo menos lá eu posso ir de chinelo. Eu ia em igreja que eu tinha que ir de terno, mas eu não cheguei aí, né? Eu ia bem deslocado. E, irmãos, quando eu entrei aqui nessa casa, o louvor tocando, o Senhor restaurou a minha vontade de adorar, o Senhor restaurou todos os meus sonhos, o Senhor me colocou num ministério de áudio, que eu fui adotado pelo Jorge, que ele pôde me suportar, mesmo com as minhas falhas.
Ele abriu as portas dessa casa para mim e foi a minha casa de recuperação. Eu não fui para outra casa, eu fiquei aqui sendo cuidado. Aqui, irmãos, eu realizei sonhos que eu nem sonhei. Eu pude participar de coisas que eu nunca sonhei. Quando eu participava, eu falava, nossa, eu acho que eu tinha esquecido, né? Porque eu falava, nossa, eu já sonhei em fazer isso. E Deus foi colocando pessoas maravilhosas ao meu lado, como o Leandro dos Atalaias, como o pastor Rui, o pastor Felipe, como meus líderes de célula, o Felipe, o Tuca, a Cássia. Enfim, pessoas que foram instrumentos de Deus. E no ano de 2010, eu decidi largar tudo e viver só por Jesus. Eu abri mão de todas as amizades que eu tinha, não pelas amizades que eu tinha, porque eu ainda tenho contato, e eu sempre que eu posso, eu falo desse amor, eu falo dessa transformação. E eu abri mão porque os caminhos são diferentes, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu simplesmente fui por um caminho que eles não estavam indo. E quando eu entrei nesse caminho, irmãos, a minha vida deu um boom. Eu conheci uma mulher aqui nessa casa, com a qual eu me casei. E aí eu quero mostrar um milagre, irmão, porque ela é uma gata. Com uma filha mais linda ainda, que eu nunca achei que ia fazer uma filha tão linda dessa. Juntos, nós temos construído uma história, juntos nós temos passado por dificuldades, juntos nós temos passado por vitórias. E uma vez a gente, para casar, não tinha R$1. Em 8 meses antes do casamento, eu juntei R$300 para a festa do casamento e para comprar o apartamento. Eu não sabia o que fazer. O casamento para chegar, o apartamento para comprar. Deus usou a vida do profeta Luiz, numa reunião da intercessão, em que 2012 era o ano dos frutos. E ele disse, você vai comprar o seu apartamento, não sei como, não sei quando, não sei onde, mas você vai. Naquele dia eu saí de casa com outra postura. A minha esposa tinha um sonho de que eu assinaria a proposta do meu casamento, do apartamento. E eu falava, não tem como, se a gente não juntar a nossa renda, já não está dando muito. Se a gente não juntar, não vai dar nada, não tem como. E um dia eu sentei para assinar a proposta, a gente assinou 3 propostas. 2 propostas, a nossa renda junta, e eu toda hora errava. Na terceira eu falei, põe só o meu nome. Irmãos, ficou mais barato do que um aluguel. Ficou muito mais fácil, muito mais leve. Hoje nós vivemos numa casa própria, o casamento aconteceu. Eu tive uma família que eu lembrei que eu tinha uma família que me deu todo o apoio, com meus pais, minha mãe, minha tia, meus tios, minha prima, que foram a base para que tudo isso também acontecesse. Senhor Jesus é maravilhoso, obrigado por tudo. Desculpa. Só um minuto. Desculpa, mas o Senhor Jesus, Ele é o maior revolucionário que tem. Porque a postura que Ele te pede é de um revolucionário. Então quando você muda um coração, você muda uma nação. E essa postura que a gente tem que ter para que a nossa nação seja transformada, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, parabéns. Deus tem muito mais para fazer ainda sobre as suas vidas. Uau!